Et ça me fait déjà oublier le temps du malentendu et le temps perdu. Et ça va comme oublier ces heures qui tout. Et parfois, un coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'offrirai. Comigo, presidente da OAB, Jarbas Vasconcelos. Muito obrigado pela sua presença, presidente, aqui com a gente. Eu que agradeço, Marcelo, é um prazer estar aqui com você. Deixa eu te falar uma coisa, eu te chamei para a gente tratar de alguns assuntos muito importantes. E o principal é o assunto do momento, é o que vem acontecendo hoje nesse país. As manifestações que vêm ocupando as ruas, protestando, e eu nem digo que estão protestando apenas contra políticos ou contra desmandos. Eu acho que protestam muito sobre qualquer tipo de forma de poder, né? Me parece. E a OAB, tradicionalmente no Brasil, sempre esteve à frente, ao lado das bandeiras sociais. Como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo hoje? Em primeiro lugar, nós estamos vendo o movimento como uma manifestação legítima do povo brasileiro, uma manifestação que demonstra a insatisfação da sociedade com a condução da política pública no Brasil, e nisto reside a virtude do movimento. Por outro lado, com muita preocupação, porque este movimento que manifesta a sua insatisfação, a sua discordância com a forma como a sociedade, o povo, as camadas populares são tratadas nas filas dos hospitais, seus filhos nas escolas públicas, no transporte urbano, no metrô, né? Isso, por outro lado, essas manifestações têm sido canalizadas de uma forma que, por vezes, colidem com o nosso ideal de república e de democracia. Então, é preciso que a sociedade se manifeste, mas a sociedade reconheça que há um governo, que há um parlamentar eleito, e todos os parlamentares eleitos hoje, gostemos deles ou não, foram eleitos pelo voto, pelo princípio da soberania popular, e é preciso que nós os respeitemos, sejam de que partido forem. Nós precisamos tratar com o poder constituído. Então, a OAB tem dito sempre, de forma muito clara, nós apoiamos as manifestações, mas nós respeitamos o poder constituído. Quer dizer, nós queremos dialogar com quem está no exercício do poder para que as políticas públicas reclamadas pela sociedade sejam viabilizadas. O que nós não podemos concordar, e nós de fato não concordamos e deixamos claro, é o protesto pelo protesto. O protesto que vira confronto, o protesto que vira baderna, o protesto que não leva a um outro resultado a não ser a anarquia. E é preciso que a gente demande das instituições, mas ao mesmo tempo que respeite as instituições, porque as reivindicações, se não forem institucionalizadas, elas não se realizam como política pública. Você sabe que eu penso muito parecido com você. Eu acho que, a partir do momento que você está insatisfeito com qualquer político, o maior instrumento que o cidadão tem é não votar nele na próxima eleição. Sim. Manda para casa, né? Isso Sim. eu acho que tem que ser dessa maneira. Até porque aquilo que você falou, foram eleitos, né? Pela maioria, estão aí, quer dizer, tem que ser. E outra coisa, e se não forem as pessoas que estão aí, quem é que vai ficar no lugar? Vamos tirar todo mundo. Governador, presidente, prefeito. Quem que a gente coloca no lugar, então? E como se coloca no lugar, né? Este caos não interessa a ninguém. A ninguém, né? A construção do caos, a ideia de um discurso que eu fico muito surpreso de ver, Marcelo, principalmente nos mais jovens, e isso nos deixa a mim pessoalmente preocupado, como cidadão, como pai, porque tenho filhas, numa idade também que vão aos protestos, vão às passeatas, mas me deixa sobretudo preocupado como dirigente de uma instituição como a nossa OAB, que é um discurso contra partidos, um discurso contra sindicatos, associações, um discurso... Você acha que os partidos estão sendo vistos, na verdade, como a mesma coisa? E essa visão é legítima, a crítica é legítima. Acho que os partidos se desgastaram, os políticos se desgastaram, é preciso refazer uma nova política no país. Mas veja, daí você ser contra que a manifestação
tenha um manifestante que erga a bandeira do seu partido, que vista a camiseta, como cenas de agressão a pessoas, nós presenciamos isso, rasgar a bandeira, não, você é do PMDB, não, você é do PT, você é do PSDB. Eu acho que aí não tem democracia, né? Aí é falta de democracia. Não se tem democracia conhecida sem partido, sem sociedade civil organizada. Né? Quando o Hitler ascendeu ao poder, ele tinha um discurso parecido com esse. Ele dizia que na Alemanha tudo estava podre, o governo não prestava, os partidos não respondiam, as instituições do Estado não respondiam e que era preciso um salvador. E era ele o salvador. E todas as instituições foram abolidas. E o resultado a gente conhece muito bem, né? Quando nós tivemos aqui o golpe militar em 64, os militares investiram primeiramente contra os partidos, depois contra os sindicatos, contra as entidades estudantis, enfim, toda a sociedade civil foi desfeita. A igreja, né? Então, nós agora vamos fazer um ato nesta quinta-feira pela reforma política. Mas olha, peraí, me dá um segundo que eu vou ali falar com ele e eu quero voltar nessa história. Com certeza, vamos lá. Um segundo só, é rápido. Rodrigão. É isso aí, Marcelo, beleza? Tudo bem? Estamos aqui. Estamos aqui agora começando um trabalho novo, né? Como verdade. Me conte. Bom, agora no mês de julho, Salinas é o que bomba e tal. Iremos estar com a Blitz Bacana. Lá em Salinas. Lá em Salinas, mostrando as principais barracas, a galera badalada por lá, o pessoal bem descontraído, bem diferente. Eu acho que a TV Bacana veio para mostrar realmente a cara do Pará. E julho, Pará se resume em Salinas. Claro, tem muitas coisas aqui, mas todo mundo vai para Salinas, né? E aí como é que vai funcionar? Vão ser feitas matérias lá, é? Exato, vamos ter matérias lá, iremos estar também com a nossa unidade, nossa mega unidade móvel. Ah, é o ônibus. É isso mesmo. Você já fez o ônibus, agora vai estar fazendo de novo lá. Agora vou estar aqui com o Bacana. Isso. O Blitz ficou bacana agora. Tá Então, certo. E essas matérias vão ser apresentadas aqui dentro do programa Bacana? Isso, dentro do programa Bacana, iremos estar mostrando essa matéria de julho em Salinas. Certo. E também matérias de baladas, bandas. Atenção, as bandas também podem entrar em contato com a gente depois, tá? Isso. E as casas também aqui de Belém, de baladas, de festa, tem muita coisa aqui. Qual é teu e-mail? blitzcontato@tv. Aliás, perdão. blitzcontato@live.com. Bote aqui. Blitzcontato TV. @live.com. @live.com. Tá meio complicado esse Mande e-mail. pra gente aí. Não tá, não? Vamos fazer outro e-mail legal depois, né, Calil? Depois, tá. Mas de qualquer maneira, o que importa é o seguinte: a cobertura do verão lá em Salinas vai ser feita pelo Rodrigo, que vai estar lá com a mega unidade móvel, e as matérias vão ser apresentadas aqui no programa Bacana. Logo depois disso, começa também os programas, os quadros que a Blitz vai ter dentro do Bacana, que é quadros sobre noite, sobre restaurantes, sobre bandas, sobre divertimento. Só coisa boa, né? Coisa boa, né? A melhor parte do programa também. Seja bem-vindo, Rodrigão. Obrigadão, Marcelo. Obrigado. Valeu. Então Valeu, pronto, está aqui o e-mail do Rodrigo, é só vocês se comunicarem. Eu volto então aqui com o presidente da OAB. Você estava falando de uma coisa que eu parei porque eu queria lembrar melhor essa história. Você falou de 1964. Eu nasci em 71, não era nascido. Mas história foi uma das poucas matérias que eu gostei na minha vida de estudar. Então eu conheço um pouco. 1964, naquela época, o Brasil estava de que forma e o que é que aconteceu naquela época que fechou o regime democrático por 25 anos. Conta um pouquinho para as pessoas poderem entender isso. Veja bem, Marcelo, o que aconteceu naquele momento foi, de um lado, um extravasamento dos movimentos sociais e uma ideologia. Manifestações, reivindicações, demandas. Muita coisa contra os governos. E que, na verdade, naquele momento, aquele discurso direitista, golpista, em algum momento incentivou mesmo esses movimentos para depois vendê-los como bagunceiros, como baderna, e que era preciso restabelecer a ordem. E aí entrou? E aí veio o golpe militar. Exatamente. Ou seja, nós precisamos ter clareza da história para que a gente não repita ela. Eu acho a mesma coisa. Já dizia que a história se repete por tragédia. Então, hoje nós estamos vivendo um momento que é muito positivo, por isso que eu disse no início, muito positivo. A juventude vem vibrando, sustentando suas bandeiras de mudança, mas é preciso que nós tenhamos comedimento para que a gente não extravase e este movimento que está sendo bonito seja vendido como um movimento de desordem
e que é preciso restabelecer Eu a tenho ordem. muito medo disso, de que de repente volte a acontecer o que aconteceu em E a 74. ordem, o restabelecimento de uma ordem sem Pela partidos, for- sem associações, sem sociedade, significa a ordem de um poder com força, de força, autoritário, de cima para baixo, ou seja, de um movimento golpista. Ou seja, a coisa mais importante que nós temos hoje no país é a nossa democracia. Claro. Né? A gente tem o direito de falar o que quer, de escrever o que quer no Facebook, de ir para a rua, levantar a bandeira que quiser, né? Mas porque a gente tem a democracia, né? A liberdade que a democracia Outro dia eu propicia, explicava né? numa conversa com jovens que participavam das manifestações, e eles queriam dizer assim, tem que mudar as leis, a Constituição, e eu dizia, mas a nossa Constituição é muito nova. A da Inglaterra já tem um milênio. Acho que, na verdade, tem que mudar as pessoas, né, Jarbas? E veja, o raciocínio do ser humano, né? E veja, do político que entra na vida pública com a visão de só se beneficiar, né, e esquecer Marcelo, a quem nossa votou nele, Constituição é muito boa. A nossa Constituição faz agora 25 anos em outubro. A nossa Constituição é um programa para as gerações futuras e um programa que precisa ser realizado. Vou dar um exemplo. Nós da OAB, o ano passado entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que fosse declarada a inconstitucionalidade da lei dos partidos políticos, que estabelece o financiamento por empresas. Por quê? Porque a empresa não está no conceito povo. A Constituição, quando fala da soberania popular, não inclui as empresas, as pessoas jurídicas, ela inclui as pessoas físicas. Quem vota é o cidadão, não é a empresa. Por que a empresa tem que participar do processo político como a principal financiadora? Essa DIN está lá. Veja, isso está na Constituição. A nossa proposta de reforma política, ela veda fundamentalmente financiamento por empresas. Mas é uma proposta solicitada, quer dizer, ao Supremo Tribunal. E também temos uma proposta para enviar para o Legislativo. Bom, daqui a pouco você fala sobre isso, porque a gente tem intervalo comercial e eu volto daqui a pouco. Rápido. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Et s'enfuit déjà, oublier les temps, du malentendu, les temps perdus. Et ça va comment oublier ces heures que tout, et parfois, un coup de pourquoi, les cœurs du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles et des pluies. Venez du pays, oui, ne pleut pas. J'ai creusé la terre jusqu'après ma mort pour trouver ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine, l'amour, c'est à moi l'amour, c'est à toi et tout sera reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, me quitte pas.